do Karnal. Sabem que eu tenho um prazer especial em percorrer o Brasil, mas falar com colegas professores, e esta noite é uma noite de professores, os que não são devem apenas sentir, deveriam ser, porque é uma grande função. Essa é uma noite especial para mim, porque quando eu falo com colegas me sinto em casa. E dito isso, porque na minha vida de professor eu sempre lamentei a grande quantidade de especialistas em educação que eu ouvia e que me transmitia a sensação de que não sabiam dar aula, mas sabiam tudo sobre sociologia da educação, sabiam tudo sobre filosofia da educação. Mas eu os imaginava, por exemplo, no meu primeiro ano B, dando uma aula sexta-feira, imaginava que não durariam muito. Foi para isso que fiz uma apresentação muito baseada na nossa experiência de professores e depois com uma reflexão sobre um momento político, em particular sobre o projeto Escola Sem Partido. Na verdade, o que aconteceu no governo Fernando Henrique, passando ao governo Lula, um civil eleito pelo voto, passando a outro civil eleito por voto, e este, o presidente Dilma no primeiro mandato, é uma exceção no quadro nacional. A regra é o contrário. Pensem os senhores, para começarmos desanimados, que nós lutamos contra a ditadura militar, achávamos que as diretas já resolveriam muita coisa, fizemos comícios, mega comícios, e aí veio Sarney, como resposta a essa pressão. Sarney foi combatido, fora Sarney, show Sarney, e aí veio Collor como resposta. Ou seja, talvez estejam certas as pessoas que acham que talvez marido e empregada seja melhor não trocar, porque o que vem pode vir pior, né? Fique com o que você tem. Mas o momento político que nos atinge é um momento marcado pela palavra crise, palavra grega que se usa originalmente na descrição médica grega como o momento da virada do paciente, o momento do 7º, 14º e 21º dia, no qual o paciente ou melhora ou embarca de vez. Crise é dominante, o pessimismo é dominante neste momento. Pouca gente está muito otimista e os otimistas parecem que não estão bem informados. Sempre tem aquela colega visível na maneira como dá bom dia segunda-feira pela manhã, cheia de entusiasmo. Bom dia, é uma pessoa não informada, não sabe tudo o que está ocorrendo neste momento. O pessimismo, agora vamos testar a idade de alguns. Quem lembra dessa personagem? Quem lembra fez curso da etnografia. A pessoa que lembra dessa personagem sabe usar retroprojetor e mimeógrafo. Esses dias eu usei uma palavra, esta assim mais arcaica ainda. Eu sei usar flanelógrafo. Gente, imagina uma coisa. Eu já dei aula com flanelógrafo. Isso veio antes do fogo, logo após o Paleolítico. Flanelógrafo. Essa é a Iana Hard, aquela que num velho desenho da década de 60 e 70 repetia seu colega Leolita, ó vida, ó céus, ó azar. Pessimismo é sinal de realismo. Mas os pessimistas têm um problema. Os pessimistas são até importantes para lembrar as dificuldades das mudanças. Mas o problema do pessimista está nessa imagem. O pessimista reclama, e não faz, para dizer uma coisa elegante para um público seleto, não faz sêmen algum. O pessimista não trabalha. O pessimista reclama. Então, um dos problemas do pessimismo é que exatamente ele não faz parte da solução, ele faz parte do problema. E todo mundo que não faz parte da solução é uma personagem absolutamente secundária no processo histórico. Ou eu faço parte da solução, ou eu sou uma personagem secundária. O pessimismo talvez seja tão grande que eu vou dizer aos senhores que quando começaram as Olimpíadas no mês passado, agora estamos vivendo as Paralimpíadas, eu esperava um desastre absoluto na abertura. Estava no Jornal da Cultura e esperava que houvesse um apagão no Maracanã. Haveria um arrastão de assaltos
Temer iria para o meio do Maracanã e diria: vamos para casa em grupos, acabou, tá iniciada a Olimpíada, valeu, e pronto, cada um iria para casa. E o que eu vi foi uma das mais belas aberturas que eu já vi, e muito bem feita para contar a história do Brasil, com algumas questões que a gente possa destacar. Sinal de que meu pessimismo estava maior do que merecia. Sinal de que eu estava contaminado por uma ideia de que nada daria certo, inclusive subestimando uma capacidade brasileira insofismável, imbatível, que é a capacidade de fazer festa nesse país. Quanto pior o ano fiscal, melhor o carnaval. É uma regra que eu tinha ignorado, sabendo que nós podemos não dar certo em vários campos, mas festa a gente continua sabendo dar. Tão pessimista eu estava, que ao ver este nadador tão talentoso fisicamente e tão pouco dotado de caráter inventar que foi assaltado, eu acreditei, porque assalto no Rio faz parte do pacote básico do turismo. Você compra Cristo Redentor, Corcovado, assalto, depois passeio na praia. E quando ele disse, não duvidei nenhum minuto, porque era óbvio que se alguém disse que é assaltado no Rio, é verdade. Não, ele era um norte-americano sem caráter, ele era um mentiroso, um Pinóquio imbecil, que resolveu atacar o país que o recebia. Sinal de que nós brasileiros estamos contaminados por essa síndrome de vira-lata que o Nelson Rodrigues tanto nos acusa historicamente. Claro que há assaltos no Rio, já me disseram que inclusive há notícias de assaltos em Caxias, o ponto que nós chegamos, porém, casualmente este não. A inauguração das Paralimpíadas, ou como prefere o Comitê Paralimpíadas, tirando o, é mais um espetáculo bonito sobre um grupo especialmente talentoso. Essa cena de um cadeirante dando uma pirueta, coisa que os não cadeirantes não fariam, com risco de virar cadeirante. Essa cena mostra também uma nova capacidade, uma das melhores e mais bem organizadas Olimpíadas alternativas, a Paralimpíada. Ou seja, talvez o nosso pessimismo tenha sido fruto do momento que vivemos, mais a crise econômica. Nós mais velhos sabemos que crises vêm e vão. Volto a insistir com os senhores que quem está assustado com a inflação de 7% ao ano, esquece aquilo que a minha geração passou. Já peguei 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. Imaginem os números expostos aqui, uma categoria pedindo 250% de aumento. Nem o judiciário tem coragem desse número hoje. Nem o judiciário, quanto mais nós, professores. Há barreiras comunicativas muito expressivas neste momento, porque há mais gente falando e pouca gente escutando. Há muita oratória, como dizia meu amigo falecido Rubem Alves, há pouca escutatória. Há pouca gente inclinada a ouvir. Todos falam, todos têm opinião. E todos emitem opinião. Cheguei a dizer, um pouco irritada numa palestra, que a opinião é como uma parte específica do seu corpo, que é sua, associada ao processo final da gestão. Você pode dar, é seu, mas não é obrigatório dar o dia todo, para todo mundo. Você pode escolher para quem, ou pelo menos saber se existe interesse no que você, estou falando de opinião, é claro, na opinião que você está oferecendo. Mas hoje em dia, vocês sabem como professores, que todos têm opinião. A doxa, a opinião, é universal. Meus alunos de 18 anos sentam-se pela primeira vez nos bancos universitários, tomam um dos maiores filósofos da história, tomam o primeiro texto que eu dou a eles no primeiro ano, História do ponto de vista cosmopolita de Kant, leem 3 parágrafos e me dizem, não concordo. Eu olho assustado e digo a eles, se vocês lerem 30 anos desse texto, em alemão, vocês entenderão. Mais 30 anos de estudo na terra de Kant, e vocês poderão discordar, e provavelmente estarão errados, mas será necessário um tempo enorme. Mas as pessoas têm opinião. E esta opinião é emitida a todo momento, e ela é válida, nós não nos escutamos mais. Como eu disse numa outra palestra, se eu digo aos senhores que sou de Aquário, a resposta é, eu sou de Libra, eu sou de Câncer. Se eu digo estava frio em São Paulo, mas não aqui nem tanto. Ninguém escuta mais ninguém. Meu mais velho tem 19, meu 17. Ninguém mais escuta absolutamente ninguém. Todo mundo emite a sua opinião e há um fluxo de ódio nas redes que é espantoso.
Eu às vezes me detenho, por exemplo, na minha fanpage, a perguntar: por que você me odeia tanto se eu nunca te ajudei? Velho ditado chinês. Como é que você pode me odiar se nunca dormimos juntos? Que a única condição para você odiar de fato um ser humano é ter amado ou tido uma relação íntima. Como você pode odiar alguém que você nunca viu na sua vida? Você pode odiar dessa forma, como as pessoas odeiam e jogam palavrões a todo instante pela internet. Isso faz parte de uma das grandes faltas deste momento, que é equilíbrio. Equilíbrio entre o físico, o psíquico, equilíbrio entre trabalho e família, equilíbrio entre opinião e o outro, equilíbrio entre fé e crítica de fé, equilíbrio das pessoas. Hoje estamos medicalizando todos os comportamentos. O que era na minha geração um aluno distraído, hoje tem déficit de atenção, dá-lhe Ritalina. Há pessoas com déficit de atenção, mas são escassas. A maior parte simplesmente é distraída. Hoje, se a pessoa se sente triste, ela deve tomar Prozac. E há motivos, por vezes, na biografia para estar num momento triste. A perda de alguém querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento pode lhe situar na dimensão trágica da existência. Prozac é necessário em casos que médicos constatem uma doença grave chamada depressão, muito grave, que precisa ser atendida clinicamente. Mas é preciso, acima de tudo, entender que a diminuição do meu interesse sexual não precisa necessariamente de estimulantes, que pode ser simplesmente idade, chama-se idade. O corpo dizendo: valeu, acabou, foi bom, legal, leia mais, foco na carreira agora. O corpo dizendo isso. Nós hoje perdemos o equilíbrio simplesmente dessas oscilações, e aí vem a nossa dificuldade, que é o tema central do que eu quero falar, nossa dificuldade profissional da educação, de profissionais da sala de aula, tendo que educar naquilo que eu, talvez seja a única reclamação que eu tenho da profissão, que eu amo tanto. Eu sou um professor. Quando me perguntam se eu sou intelectual ou professores, obviamente eu sou um professor que trabalha com ideias. E esse título professor é muito superior ao título intelectual. Não que ser intelectual não seja uma coisa importante. Eu só reclamo uma coisa nessa minha função, a única. Eu fui aluno no Colégio São José em São Leopoldo na década de 60 e 70, quando os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor quando os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história. Nunca peguei um momento mais equilibrado nessa história. Era perfeito ter sido professor há 50 anos. Eu não fui. Talvez seja perfeito ser aluno hoje, que tudo tem que ser lúdico, tudo tem que ser agradável. Ai, professor, eu estou achando chato o verbo irregular. É chato mesmo, é chato mesmo. Não estou sentindo prazer, engole o desprazer e decora. É verbo irregular. Ai, que legal, to be was been. Não, é chato mesmo. Principalmente vivendo este conceito do grande sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que o nosso mundo é um mundo líquido, é um mundo sem forma, é um mundo onde as certezas estão bastante diluídas. O que é melhor? Colocar meu filho numa escola construtivista ou com ênfase no conteúdo? Conselho de professor, tanto faz, vai dar errado de qualquer jeito. Ele só vai ao psicólogo por motivo distinto. Ou meus pais não saíram do meu pé, ou meu pai não estava junto comigo. Tanto faz. É melhor eu casar ou simplesmente juntar? Tanto faz. Como lembra o grande Sócrates, casando ou não casando, você vai se arrepender do mesmo jeito. Quem é solteiro ou quem é casado, em algum momento pensa: não tomei a decisão. Certo. Posso pensar que o casamento seja um submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Este é o seu, tirando os casais bem casados dessa plateia, naturalmente, que são a exceção do que eu estou dizendo. Mas no mundo líquido, não temos mais certezas, não temos mais capacidade de dizer com clareza sobre as coisas, e desafia-se o professor, o profissional da educação, como os senhores e como eu mesmo, para educar para um futuro, educar para uma zona que eu não conheço, educar para um momento que eu não tenho ideia ou consciência. Isso é muito difícil. Como educar para uma habilidade que ainda não veio? Como educar exatamente para um futuro que se apresenta, mas não existe, e onde eu não estarei, e sobre o qual eu nada sei?
já que em todas as reuniões preparatórias de janeiro e fevereiro, naqueles momentos em que, geral, as escolas, irritadas com as férias dos professores, convocam para preparar o ano, eu chamo de síndrome da solidão da direção, em que ela se sente um pouco enraivecida por aquele momento, salvo se algum diretor aqui é exceção do que eu estou dizendo, e se convoca os professores para falar sobre o ano que vai. Ou então, na pior de todas, aquela de avaliação depois que o ano já nos destruiu. Uma vez eu dei palestra numa escola dia 26 de dezembro, deve ser uma punição assim, né? Aquele momento que você está acabado e que você deve dizer o que achou do ano e assim por diante. É imprevisível o futuro, a imprevisibilidade é a marca do futuro. Eu não tinha nenhuma noção, ao entrar na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ao fazer vestibular lá, que eu um dia estaria aqui falando aos senhores. Eu não tinha nenhuma noção que um dia eu iria para São Paulo. Eu não tinha nenhuma noção que eu estudaria em tais e tais lugares. Eu não tinha noção do futuro. Ele era imprevisível. Mas na chave da imprevisibilidade há uma questão importante. Essa chave se chama preparo. O eu estar aqui hoje, em setembro de 2016, aos 53 anos, é fruto de escolhas que eu fiz aos 16 ao fazer vestibular. Escolhas que eu repeti ao longo da graduação e da pós-graduação. De estar na USP e não usar maconha, por exemplo, que me isolou socialmente de uma forma terrível no curso de humanas. Poucos amigos, poucas festas, por não compartilhar de algumas coisas. Comentei no Jô Soares que meus alunos ficaram entusiasmados quando se descobriu no cachimbo de Shakespeare restos de cannabis de maconha, como era comum na elite inglesa do 16. E eu disse a eles, mas cuidado, Shakespeare é Shakespeare por causa do seu talento e não por causa da maconha. Você, se fumar maconha, será apenas um maconheiro. Porque se maconha produzisse gênios literários, nós teríamos uma quantidade de prêmios literários espantosa. Estar aqui significa uma opção que eu fiz por não aderir a vícios expressivos. Estar aqui significa uma opção por ter estudado. Estar aqui significa uma opção por ter me esforçado. O futuro eu não previa, mas este preparo ajuda bastante. O futuro nenhum de nós sabemos, mas ele é mais palatável e possível se eu faço isso. Transmito quais são os valores que eu considero importantes, que são valores históricos, subjetivos, determinados pelo momento. Estes valores são fundamentais para um professor que não saberá qual recurso, qual aparelho, qual método, qual nova reforma do ensino vai nos atingir. Já peguei várias ao longo da minha vida. Peguei e estudei 5692. Peguei e estudei 7044. Estudei Estrufunk, estrutura e funcionamento do ensino. Ou seja, eu não sei quais valores serão impostos a partir dos burocratas da educação, que têm o dom de ter ideias de tempos em tempos. Sei que eu estarei numa sala de aula com desafios muito grandes, desafios que vão dialogar sempre com a família, e entendo aqui por família, não a família que eu mostro, de pai, mãe e 2 filhos apenas, mas também a família de uma mulher separada com 2 filhos, educando sozinha seus filhos, ou também a família de 2 mulheres educando seus filhos, ou a família de 2 homens educando seus filhos, ou de 2 homens e mulheres separados com filhos do primeiro e segundo casamento. Defino aqui família como um espaço de amor e não como um espaço de propaganda de margarina, como um espaço de amor e um espaço de proteção. As famílias são fundamentais e eu vou lançar uma ideia que vai ajudar muito vocês, meus colegas, na próxima reunião de pais. Reunião de pais é fundamental porque ao conhecer os pais dos alunos, os senhores passarão a amar mais aos alunos, porque entenderão que até considerando de onde vieram, eles não são tão ruins assim. Manifestada a origem, eu concluo que não, até que ele conseguiu alguma coisa. Adoro encontrar pais porque a partir daqui eu amo mais aos meus alunos. Eu vejo que eles deram passos, fizeram um esforço em direção à sanidade, à luz, à sabedoria, um esforço tímido, mas notável. Existe uma novidade, educação, concorrendo com a internet.
Quando na década de 60 e 70, no Colégio São José, em São Leopoldo, onde eu feliz estudava, a irmã colocava um slide que tinha quadradinho ou tinha também filminho que a gente enrolava. Nós olhávamos embasbacados para aquela maravilha de um slide. Na nossa casa, pioneira em técnica, em 1972, meu pai comprou um televisor em cores. As televisões preto e branco antes tinham um celofane azul na frente. Por quê? Para não estragar os olhos. Isso. Os jovens vão anotando essas coisas, depois o tio explica. Estou falando um brilho na antena. Estou falando de pré-história. Hoje, toda aula tem um concorrente muito mais poderoso que o professor, que é a internet. Não importa a qualidade da sua aula de biologia, não importa a qualidade da sua aula de literatura, há um documentário, uma animação 3D muito superior rodando pela internet. Se você colocar um cartaz, se você usar giz colorido, se você utilizar um data show, ele é infinitamente menos interessante do que o que roda pela rede. Hoje nós perdemos definitivamente a concorrência das informações do mundo. Quando eu voltava da escola e tinha um trabalho a fazer e teria que pesquisar na Barça, na Delta La Russe, no mundo da criança, no novo tesouro da juventude, minha casa era bem fornida de livros, eu copiaria exercício psicomotor fundamental, eu copiaria tudo e levaria à professora. A internet mudou a maneira de eu acessar o conhecimento e trouxe este problema fundamental para nós. A aula como modelo é estudado como modelo prussiano do século XIX. Foi a Prússia que definiu a noção de mestre-escola e sistema educativo. E foi a Prússia que definiu para a Europa todo o modelo de currículo e de bom professor. O século XIX definiu o meu modelo e eu nasci no 20 como a maioria dos senhores. Acho que ainda não conhecia um professor de ensino médio fundamental nascido no 21. Se há alguém aqui, é muito jovem. E finalmente meus alunos são quase todos do século XXI e segundo as profecias médicas devem chegar muitos deles ao século XXII. Resultado, temos um hiato de 300 anos a resolver. Que hiato é esse? Que separação é essa? É essa. Quando eu olho uma escola tradicional conservadora, nesse caso uma norte-americana da década de 30, eu ainda estudei com carteiras atarrachadas ao chão. Eu olho para esse modelo de escola conservadora, com gente sentada, cabelinho cortado, mão sobre a carteira, professor ao fundo, olhando para a foto, em silêncio. Eu sei que este é um modelo de escola arcaica, mas dentro de mim tem uma vontade imensa de dar aula para essa turma. Eu tenho muita vontade de ter essa turma, né? Gente sentada com as mãos em cima da carteira. Quando entrava uma professora no meu colégio, a gente ficava de pé e cantava "Bom dia, professora, como vai?". A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons alunos. Ao receber a prova, cantávamos "Ado, ado, ado, muito obrigado. Somos estudantes com notas brilhantes", e variantes mais interessantes como "Eira, eira, eira, viva as nossas freiras, nós somos de Cristo, caridade é isto", etc. Veja, uma vez descemos a escada rapidamente do Colégio São José, e a irmã Lorena fez a gente subir e descer 10 vezes para aprender a subir como gente, não como animais. Eu imagino a irmã Lorena hoje, nas nossas ela seria destruída, deglutida como uma nova Macunaíma. A base da escola que me formou é que o mundo que eu recebi como professor eu devo passar ao aluno, o mundo do que era valor, e que tinha valor o aluno decorar que as preposições eram ante, após, tempo, contra, de, para, perante, que as orações reduzidas de gerúndio devem ser molduradas por vírgula, em se tratando de oração de gerúndio, vírgula, etc. Era um mundo em que eu sabia as funções do mitocôndrio e isso era um valor em si. E que ao saber definir o vacúolo, ou o pH do HCl, do ácido clorídrico, eu saberia que eu deveria transformar graus centígrados em Fahrenheit, C sobre 5F menos 32 sobre 9. Eu provavelmente não esqueço nada disso. Eu era o mais nerd dos nerds.
Como diziam meus colegas, só tem graça aqui no Rio Grande do Sul, eu era Garibaldi, eu era depois de Caxias, não era Caxias, eu era o aluno Garibaldi. Então, isso, ninguém me questionava e ninguém perguntava se decorar os afluentes do lado direito e esquerdo do rio Amazonas, se decorar as capitais dos então 22 estados brasileiros, seria algo interessante. Simplesmente era matéria. Uma professora de música que muito me marcou, a irmã Luísa, fez a gente aprender a ler partitura em clave de dó. E nós perguntávamos, por que clave de dó, irmã Luísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês têm que saber. Ou seja, o sistema se fechava nele mesmo. E era válido que um dia eu oprimiria alguém com aqueles mesmos conteúdos e me vingaria de tudo que eu tive que aprender. E ninguém perguntava para que isso? Para que serve isso? Mas nós pensávamos, para que serviria isso? As ideias centrais dessa educação eram a autoridade, a ordem e a disciplina. Não arrastar cadeiras era tão importante como qualquer outra coisa. Pessoas que arrastavam cadeiras eram maus alunos, péssimos cristãos, cidadãos terríveis, subversivos, como esses comunistas que estão lutando no Brasil. Arrastar cadeiras era sinal de falta de caráter. Bem, tudo isso, né, enfatizando a memória, que você sabe, usar um termo técnico que nós professores usamos, a taxonomia, era baseada praticamente na memória. A repetição de valores seria o patamar identificado, predominando sobre os outros patamares. Essa escola nos formou, nos custou muito trabalho, e a uniformidade, inclusive, do uniforme escolar, do comportamento. Eu não peguei mais isso, mas a geração anterior falava, eu não peguei isso, que alunos canhotos tinham o braço amarrado às costas, para aprenderem a escrever da única forma correta, que era com a mão direita. Isso era feito em quase todo mundo, amarrava-se o braço do canhoto às costas. Hoje tudo foi invertido. Quando se constatou na infância que eu tinha pé chato, usei uma belíssima botinha ortopédica, que estimulou muito minha sociabilidade. Era de uma beleza indescritível. Eu tinha que usar sempre. Meu ortopedista diz hoje que não há mais pé chato. O pé chato é uma característica de algumas pessoas, como o olho claro ou qualquer outro. Não há mais pé chato. Há muita gente chata, mas não há pé chato. Hoje não há mais a ideia da uniformidade, nós substituímos pelo contrário. É válido porque eu penso assim. Pela primeira vez na minha vida, gente, corrijo trabalhos e provas há anos. Corrigiu de sempre um aluno que escreve ascensão com C cedilha, é quase uma sina. É quase uma sina em história econômica com acento e ascensão com C cedilha. Coloquei essa e um aluno me diz, não professor, eu escrevo assim, não, eu vi, só que está errado. Não, mas é o meu jeito, mas seu jeito está errado. Criou-se uma nova gramática do indivíduo, onde a maneira que ele usa é válida porque ele usa. Ou seja, ao invés do dialeto, surge o individueto, do qual ele fala uma língua que é dele e que é válida em si. É claro que nós podemos discutir em linguística o que é a gramática normativa, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o nosso quase absoluto egoísmo, nossa quase absoluta individualidade neste momento. O indivíduo devia se adaptar ao todo social e ser normal. Ser normal era desejável. Na porta da escola, alguém investigava se a saia das meninas tinha 2 machos. É interessante pensar isso, né? Se tinha 2 machos atrás de cada menina, um macho atrás, 2 na frente. Eu nunca sei onde estavam os machos, mas a saia das meninas tinha que ter. Se nós tínhamos uma meia carapim bege, se a nossa calça azul marinho era suficientemente azul marinho, se o sapato era preto, em de educação física, se tínhamos o quichute ou a conga. Bem, tudo isso era a eliminação da diversidade, a eliminação do fato de que ser diferente era ser errado e o diferente era combatido e canonizava-se o normal, aquilo que deveria ser tradicional. Na hora de atividades manuais, aos rapazes cabia serrar madeira e às moças, a geração que eu ainda peguei, minha irmã fez muito isso, aula de bordado. Aula de bordado, vocês já imaginaram? Aula de bordado. Bordado, jovens, é uma tarefa que se fazia só. Isso é uma
época tinha um tal de bastidor. Anotem essas palavras, depois eu ponho no Google para vocês. Bastidor é de agulha. Agulha é um instrumento de ferro que entrava e saía do tecido. Muito antigo isso, muito antigo. Tudo que fosse normal, ninguém precisaria dar aula sobre gênero, porque gênero era natural, e se alguém contestasse era porque era anormal. Bem, todas essas ideias foram criticadas muitas vezes, lembrando que o projeto Summerhill na Inglaterra já tem quase 100 anos. Summerhill, apesar de ter ficado famoso na década de 60, já tinha quase 40 anos quando ficou famoso. A ideia de escolas inspiradas em modelos libertários, de variadas formas, e a crítica que o rock fez, especialmente Pink Floyd, dizendo que essa educação que nos formou era a educação de colocação de um tijolo no muro. Você seria another brick in the wall, você seria apenas mais uma parte de uma peça. Essa ideia foi muito atacada por pedagogos, políticos e pela própria estrutura de conhecimento, que transformou, só que nos pegou na borda desse procedimento. Porque eu fui educado com habilidades técnicas inúteis, como mimeógrafo. Eu fui educado com habilidades técnicas hoje inúteis, como, por exemplo, saber utilizar retroprojetor. Será que existe ainda algum no planeta? Tudo isso foi a minha preparação que não serviu para praticamente nada. Eu fui educado e o paradigma mudou, porque a realidade de tudo é a mudança. Neste momento, sentados neste teatro, os senhores estão em mudança. No final dessa noite serão outras pessoas, biologicamente e quanto ao conhecimento. Terão tido uma experiência social com os colegas e comigo que terá algum efeito transformador sobre essa plateia. Ao voltarem a casa, ao chegarem hoje a casa, os senhores serão outras pessoas. Como queria Heráclito, tudo flui, Pantarrei, tudo passa, a água sempre está fluindo. Os americanos dizem, eu gosto muito dessa ideia, mudança é obviamente difícil, mas não mudar é fatal. No momento que eu, professor, parei de ler na minha área, comecei a perder conhecimento. Só existe uma capacidade humana, ou estou somando, ou estou perdendo. No momento que eu parei de pensar, eu passei a emburrecer. No momento que eu parei de ler, eu passei de pensar. No momento que eu parei de mudar, eu passei a decair. É a condição essencial de todo profissional, em particular de um professor. Não mudar é fatal, ainda que a mudança seja difícil. Considero, por uma questão quase que de tradição de gênero, que os homens são ainda mais resistentes à mudança. Aos homens em geral basta a felicidade, um televisor e da comida. Tendo essas duas coisas, o gênero masculino vai a bodas de ouro fácil, tranquilo. Muita comida e boa televisão, tanto faz. As mulheres são mais dadas à mudança e à vontade de mudar. 75% dos divórcios no Brasil, censo de 2010, são pedidos de mulheres, divórcios litigiosos. É curioso porque o casamento parece uma iniciativa feminino. Durante um casamento tradicional, a noiva entra senhora de si na igreja, olhando para tudo que ela escolheu, flor, roupa das madrinhas, música. O noivo entra admiradíssimo, porque ele não tem a menor noção do que está acontecendo, tudo é novidade para ele. Ele foi convidado porque tem uma certa importância, mas é sempre o mais admirado, boca aberta, olhando para os lados, ele não sabe de nada. A mudança é inevitável, porém, educar para um outro mundo e para um outro tempo, se eu não fui preparado para isso, essa não é a minha habilidade, é um grande desafio. É muito desafiador que eu consiga preparar pessoas que na prática dominam mais a técnica que os fará chegar a este mundo. Todo jovem de 14 anos sabe mais de computador que todos os senhores e eu. Todo jovem de 15 anos domina mais a internet do que nós. Ou seja, os mecanismos centrais da transformação tecnológica de hoje, redes sociais, mundo da internet, computadores, todos eles são mais dominados por quem deveríamos ensinar do que por nós mesmos. Ou seja, temos diante de nós uma dificuldade enorme
de decidir caminhos. Só que essa dúvida é boa. Essa dúvida é positiva. É o início de uma ressignificação do ato de pensar e do ato de ser professor. É mais difícil eu ser professor hoje, mas acho que tem uma compensação enorme de não ficar repetindo fórmulas. Tudo se transforma rapidamente. Em 1848, aos 30 anos de idade, Marx previu que no futuro tudo que era sólido desmancharia no ar. Manifesto de 48. Marshall Berman tornou isso o título de um belíssimo livro. E esta é uma realidade profética ótima. Tudo que é sólido desmanchou no ar. Antes, todo o processo de conhecimento era obter o dado, transmiti-lo e fixá-lo. Este era o processo de conhecimento. Depois, o processo de conhecimento passou a ser a filtragem de dados válidos. Como conseguir esses dados válidos? Vou usar apenas uma palavra mais sofisticada filosoficamente hoje. O desafio epistemológico, entendendo por epistemologia a maneira de eu validar o conhecimento. Como é que eu valido, como é que eu chancelo, como é que eu dou concordância ou discordância a um dado? Este é o grande desafio. Por isso que hoje é inconcebível uma avaliação que enfatize identificar. É inconcebível pedir a um aluno o trabalho o feudalismo. É inconcebível pedir a um aluno o trabalho o romantismo no Brasil, porque é um pedido de cópia. Mas é fundamental levar o aluno para visitar uma unidade de produção agrícola, perto de Caxias, visitar uma unidade de produção de qualquer elemento agropecuário e pedir a ele que compare o que ele estudou com o feudalismo. O que é de diferente em relação àquilo? É inconcebível pedir hoje o retorno de um dado pronto, mas lançar uma questão problema. Os gregos disseram que era uma democracia quando apenas 10% da população votava, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, metecos. Comparado com nossa estrutura de democracia de massas, onde crescemos e onde retrocedemos em relação aos gregos. Ou seja, questões que façam o aluno pensar. Questões que parem de pensar apenas o mundo, mas como é que valida este mundo? Educar hoje, mais do que fornecer instruções, é fornecer ferramenta para obter conhecimento. Ensinar ao aluno que nem tudo que flui pela rede é verdade. Ensinar ao aluno que é o preconceito, do qual a internet está quase tomada como erva daninha. Ensinar ao aluno onde ele pode identificar os 4 preconceitos principais, que são o racismo, a misoginia, a demofobia e a homofobia. Ensinar onde ele pode procurar na internet para se precaver dos discursos preconceituosos. Ou seja, voltamos a valores. Por isso, que mais do que nunca, mais ainda do que no passado, educar consciência e cidadania hoje é mais importante do que conteúdo. Um dos pressupostos da escola sem partido é que eu possa usar conteúdo sem educação crítica ou sem cidadania. Seria melhor chamá-la de escola do meu partido ou da minha igreja. É impossível porque não há um conteúdo neutro. Desafiei no Roda Viva que alguém me dissesse uma aula de história que fosse neutra, a não ser que eu entenda que seria uma aula de dar fatos. Dia 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta teve sua cabeça decapitada por uma guilhotina ao 12h15 na Praça da Revolução. Todo mundo entendeu. Isso foi bom ou mal? Não posso tomar partido. Só cai na prova 16 de outubro, 12h15. Alguma dúvida? Alguém não ouviu? 12h15. Antonieta, ela pisou no pé do carrasco Samson e disse: desculpe, isso não ocorrerá de novo. Essa foi a sua última frase. Alguém não entendeu? Cai na prova assim: Samson foi o carrasco. A não ser que eu entenda a história como essa imbecilidade positivista de ilustração de conversas de classe média em ascensão, eu vou ter que tomar partido. Quais são os partidos? Partido de combate ao racismo, partido de combate ao preconceito, partido que demonstra que está na escravidão de 388 anos do Brasil, a explicação para a barbárie do racismo na nossa sociedade. E que o racismo é um erro, é um valor que eu estou transmitindo e transmito com orgulho e vou continuar transmitindo. Haja lei ou não. Eu não
posso transmitir outro valor. Racismo tem que ser combatido. A misoginia, a desconfiança do feminino, a cultura do estupro, essa capacidade que homens, intelectuais, políticos, padres, pastores têm de discutir o aborto e nunca engravidarão. É um absurdo esse tipo de coisa. Quem não engravida tem tanta ideia sobre o aborto que é fascinante. Como já dizia Voltaire, se os homens engravidassem, o aborto seria dado em igrejas ao som de canto gregoriano. Se os homens tivessem menstruação, medicamentos contra a cólica menstrual estariam na 10ª geração, porque o homem não tolera a dor. Se os homens menstruassem, disputariam uns com os outros a masculinidade. Eu perco meio litro, eu 1,5 litros, bem mais do que você, né? Em outras palavras, é esse tipo de questionamento de gênero que tem que ser feito para que os alunos entendam que gênero é uma convenção social e não um destino da natureza. Que o masculino e feminino são determinados historicamente e assim por diante. Ou dizendo uma das coisas mais básicas que eu acabei de ouvir quando traduzi uma palestra na Unicamp de uma especialista francesa. Neste momento no mundo existem 7 bilhões de gêneros. Esse é o total de gêneros do planeta Terra. Não? Mas eu sou homem, vai dizer um conservador. Que bom, repita após as refeições num processo de autoconhecimento que ensina Pavlov que é eficaz. Experimente apitar junto que reforça isso. Há uma diferença enorme, gente, para nós, professores, fundamental entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é quando eu suponho que o sistema existe para me servir. É um mal que atinge professores, coordenadores, diretores. A autoridade é aquilo que é essencial para eu entrar na sala de aula. Quando eu entro numa sala de aula, eu sou a autoridade. E se isso não estiver claro, eu não posso entrar na sala de aula. Eu sou a autoridade na área que eu estou dando. Eu conheço o que é melhor dentro das minhas limitações e eu sei o caminho. E é por isso que eu sirvo aquela turma. E não é por isso que essa turma me serve. Eu sou a autoridade porque eu sou o mais claro servidor daquele grupo. Quando eu sou diretor, quando eu sou coordenador, como eu já fui, eu estou servindo a mais gente. Quando eu sou juiz, quando eu sou desembargador, quando eu sou governador, eu estou servindo a mais gente. Mas esse é o país e você sabe com quem está falando. Diz meu colega Cortella, já usei essa frase, é dele, pelo menos eu ouvi dele, que a única ocasião que eu posso usar, você sabe com quem está falando, é no estágio final de Alzheimer, quando eu já não sei mais quem eu sou. Caridade, eu pergunto às pessoas, pelo amor de Deus, você sabe com quem você está falando, porque infelizmente eu pedi. Dada a gravidade dessa doença, a gente entende neste caso a frase, você sabe com quem está falando? Essa ideia, gente, é fundamental. Eu posso estabelecer com clareza princípios na sala de aula porque eu sou autoridade. Só eu sei em toda a escola, junto com os meus colegas, qual é a melhor maneira de trabalhar a Revolução Francesa. Ou números primos, ou numerais fracionários. Logo, eu tenho autoridade. Mas a turma não é para mim, sou eu que sou para a turma. Vocês devem fazer silêncio, porque é isto que proporcionará o aprendizado que serve a vocês, não porque eu tenha dor de cabeça, ou porque eu seja histérico, ou neurastênico, ou simplesmente inseguro. Vocês devem ler isso não porque eu mandei, mas porque isso é a melhor coisa dentro da minha limitação que eu acho para vocês, não porque a minha vontade assim determinou. Essa é a diferença entre autoritarismo que centra no indivíduo que manda e a autoridade que centra no aprendizado guiado por uma autoridade para isso. Nunca deixem que ninguém passe por cima da autoridade de um professor. E não se esqueça de diariamente refletir se vocês ou eu não estamos sendo autoritários. Porque é uma tentação muito grande. Eu tenho uma grande alegria no meu 34º ano de magistério que eu nunca bati num aluno. Vocês sabem que não é fácil. A partir do mês que vem, em outubro, essa dificuldade aumenta. Chegar ao fim de novembro sem impulso homicida, sem achar que Herodes até que é um incompreendido, sem achar isso é muito difícil. Eu disse a um grupo de professores
e repeti no livro Conversa com um Jovem Professor, quando você entra numa sala e tem um grupo rindo ao fundo, o professor jovem tem aquela dúvida de jovem: será que eles estão rindo de mim? Fácil, gente. Sim, sempre. Sempre estão rindo de você. Sempre. Você é o alvo do humor. E aí, vai encarar ou não? Se você não aguenta isso, gente, vá fazer outra coisa. O magistério não é para fracos. O magistério não é para gente insegura psiquicamente. Porque se você tiver uma pequena insegurança, os alunos têm uma habilidade demoníaca de perceber e atacar. Estão inseguros com o seu corpo, acham sua voz fina, acham que vocês não sabem o suficiente, sua meia está furada, não se preocupe, em 30 segundos a turma já sabe o ponto fraco e a meia está furada, a meia em 30 segundos. Vai chorar ou vai partir para outro? Se você for inseguro, não fale, porque a sala de aula não é espaço para gente inseguro. E se você for muito seguro, vai ficar um pouco inseguro na sala de aula. Educar na democracia é mais difícil que educar na autoridade de uma ditadura. Olhem a idade do tio. Eu dei aula de moral e cívica, o SPB. Fiz primeiro licenciatura curta no Unicinos. Dei aula de geografia. Dei aula de moral e cívica, o SPB. Estas ideias, moral e cívica, o SPB, que aliás são anteriores aos militares, diga-se de passagem, as pessoas acham que são uma invenção militar, são anteriores. Essas ideias eram muito mais fáceis num regime autoritário do que hoje. Por isso que ser professor na democracia é mais difícil e acho que mais gratificante. Qual é o limite da tolerância? Se hoje somos democratas, o quanto eu tenho que tolerar de um aluno, ou de um colega, ou da direção? O limite é a lei. Eu posso dizer tudo o que eu penso, menos incitar a violência, ou ser racista, é crime inafiançável. O limite da tolerância é a lei. Mas é a minha ideia, você vai cadeia por essa ideia, você vai para a cadeia por essa ideia. Ou seja, o limite da tolerância é que os alunos têm liberdade de expressão sobre o que é subjetivo, sobre o que é definido legalmente, não. É importante dizer isso, porque ninguém pode defender a violência, ninguém pode defender a quebra do pacto democrático, ninguém pode, sem ferir as cláusulas pétreas da Constituição de 5 de outubro de 88, ninguém pode defender intervenção militar, porque é crime constitucional. O Brasil é um regime civil definido pela Constituição. Quem defende a volta dos militares comete crime constitucional e faz apologia do crime. Esses são os limites da lei. Mas eu não gosto da lei. Candidate-se, proponha outra, faça um projeto, até lá é lei. Este é o limite da lei. E superar o que vocês sabem, para mim foi uma das maiores descobertas como professor, a violência no espaço da sala de aula. Eu jamais imaginaria que jovens e crianças fossem tão agressivos uns com os outros, em primeiro lugar. Eu imaginava que aqueles rostinhos angelicais seriam incapazes de maldades, incapazes de maldades assustadoras. Às vezes eu me sinto puro em contato com adolescentes. A capacidade que eles têm de cair em cima de alguém que destoe de grupo, como piranhas assassinas em torno de um boi que manca no rio, é assustador. Só que eu tenho que colaborar para não reforçar isso. Contei no livro Conversa com um Jovem Professor, um erro meu de mais de 20 anos, chegando para dar aula às 7 da manhã com conjuntivite, botando óculos escuros porque a luz irrita. Entro na sala, o aluno do fundo, para mim é sempre um Rafael, sentado no fundo, sempre um Rafael. Na primeira fileira uma Alessandra, sempre um caderno aberto. O senhor parou aqui, né? E lá no fundo um Rafael, sempre sentado numa posição, e um Rafael me diz: a noite foi boa, professor? 7 da manhã, o olho latejando. Eu dei a resposta que eu dava há 20 anos. Sua mãe não reclamou, meu filho. A turma fez o que os senhores fizeram. Eu me senti bem. Ele foi idiota e eu mais que ele. Hoje eu considero isso um equívoco absoluto. Em primeiro lugar, eu perdi um aluno. Ele nunca mais abriu a boca, com medo das respostas. Perder um aluno é perder seu instrumento de trabalho. Em segundo lugar, eu não ouvi uma regra que para mim hoje é de ouro. Uma sala de aula tem que ter ao menos um adulto. Seria bom que fosse o professor.
ao menos uma pessoa equilibrada, adulta e racional deve estar. E é muito bom essa pessoa conhecida por figura do regente de classe. Ou seja, quando um aluno me dá uma resposta atravessada ou simplesmente imbecil, eu respondo como adulto, como eu responderia hoje a qualquer Rafael. Não foi noitada, é conjuntivite, mesmo assim me dará aula, dada a importância que eu dou ao acontecer, uma resposta chata, irracional e adulta. E eu não teria perdido o aluno. E ele teria colaborado na formação dele. Eu colaborei apenas para dizer, você é idiota, mas eu sou há mais tempo. Então é preciso, gente, refletir sobre discursos excludentes com frequência. Eu descobri uma outra coisa, que ao fazer o primeiro dia de chamada numa turma, e ao encontrar aqueles nomes por aglutinação e justaposição, aqueles nomes de uma criatividade extraordinária, dadaísta, que os pais conseguem dar aos filhos. Ao tentar pronunciar o Humber Osvaldo Cláudio Osney, eu fazia aquela Cláudio Osney com Y, a turma já reforçava na minha estranheza aquilo. Ou seja, eu também estabelecia o certo e o errado e reforçava o preconceito. Todas as vezes que eu superei isso, foi muito importante. Uma vez na faculdade, uma aluna que tinha obesidade mórbida, ainda tem, ela decidiu fazer um seminário sobre Inquisição Mexicana e ficou de pé e começou a falar. De repente soltou o nome dos juízes da Inquisição do México, né? Dom Frei Juan de Zumarga, Dom Pedro Moya de Contreras, Dom Alonso Moya. Eu disse, nossa, que memória que você tem. Ela disse, professor, eu tenho memória de elefante, que estava de pé diante da turma. A bola estava no gol. Ela colocou no gol. Então, ela preparou. E eu disse a ela, que bom, memória é a primeira etapa, mas temos que pensar agora sobre esses dados. Toda vez que eu consegui isso, foi ótimo. Não reforçar o discurso excludente. Não reforçar com os meus preconceitos que existem aquilo que a turma já está apta para isso. Se é bom que haja pelo menos um adulto na sala de aula, é mais fundamental que ao menos haja uma pessoa combatendo o preconceito na sala de aula. E seria bom que essa pessoa fosse o professor. Para isso precisa, inclusive, lançar essa ideia na sala dos professores. Precisa lançar essa ideia nos conselhos de classe, gente, que são shows de quebra de ética. Ele não foi bem na minha matéria também, a mãe bebe, se você visse que a mãe bebe, né? Sim, mas olha o pai dele, aquele pai, que estranho, você já viu o pai dele quando vem buscar ele? Conselho de classe é um show de falta de ética. E quando um colega vai ao banheiro, é o colega que a gente faz. Conselho de classe precisa ter aquela tranquilidade que eu admiro do professor de educação física no conselho de classe, olhando, sorrindo, simpático. É o meu ideal perfeito de professor. Um pouco da segurança do professor de matemática e um pouco do estoicismo do professor de educação física, que olha de olho aberto, né, tentando... A sala dos professores é um espaço raramente muito ético. Raramente. E deveria ser um grande espaço de ética. A primeira homenagem que um professor recebe de um colega é a pergunta: o que você fez no 7º ano que estão tão bem, então gostaram tanto? E aí ele lança aquele olhar, ou seja, cadê minha figa, cadê meu olho? Certo. Isto deve reger a relação com alunos, com colegas, com a direção e a direção com professores e vice-versa. Onde se quebra o respeito, se quebra o processo educativo. Respeito tem que ser repetido muitas vezes. Respeito não é submissão, respeito não é docilidade. Respeito é entender que eu estou diante de um outro ser humano. Respeito é fundamental nesse ano. Eu repito isso e tudo que eu repito aos senhores é na tentativa de me convencer de que eu faça também isso. Eu não sou uma pessoa paciente, é um dos meus muitos defeitos. Então eu preciso repetir isso constantemente. Eu preciso lembrar que você entra na sala e escreve em letra gigantesca, página 26. Que você fala com voz forte, abre um livro na página 26. E você está lendo há 20 minutos o texto e alguém vai levantar a mão. Que página que é? O que vem à minha cabeça naquela hora? Educar é repetir, educar é ter paciência.
E quanto mais o meu aluno não merecer respeito, mais ele precisa de respeito. Aí eu uso metáforas médicas e religiosas. É para o doente que o médico existe. É para o pecador que a salvação veio. Diz o Evangelho que é mais alegria no céu por uma ovelha desgarrada, recuperada, do que por 99 justos. O aluno ruim, o meu Rafael, é o meu aluno, é ele que precisa de mim. A Alessandra nunca precisou de mim. A Alessandra é uma chatinha, que fica na frente. Ela já era boa antes de entrar e vai continuar boa e chata depois de entrar. Ela não precisa de mim. Quem precisa de mim é o Rafael. Quem precisa de mim é aquela menina no fundo sentada em pose para exame de Papa Nicolau. Vocês lembram dessa? Pôs uma perna para cá, outra perna para lá, fone de ouvido e mascando o chiclete. Boné. Que é aquela coisa ruminante de vaca leiteira. Essa precisa de mim. É aquele que nunca tem o livro, aquele que nunca entrega o trabalho, nenhum defeito vem só, nenhum aluno é só atrasado ou só colador, sempre os defeitos vêm em bando. É este que me desafia, é este que diz que não quer o meu respeito, e é esse que mais precisa do meu respeito. Exatamente esse. É o que eu digo a mim. Tenho conseguido alguns progressos, trato com o meu terapeuta, trato em filosofia, essa é a ideia, paciência. Educar é um exercício de paciência. Educar é um exercício de paciência similar a todo exercício de transformação duradoura. Já disse há mais de 25 anos, numa palestra em Santa Maria, no interior do nosso estado, que o modelo de educação é mães dizendo ao filho: escova os dentes 3, 4 vezes ao dia, verificação em loco, faz o alho, vê se escovou, e vai durante 2, 3, 10, 15 anos, e diariamente ele não escova. E de repente uma única pessoa se aproxima da boca dele e diz que ele tem mau hálito, ele passa a escovar. Uma única vaquinha que diz uma vez aquilo que é repetido há décadas, convence que ele é um dragão e ele passa a escovar os dentes. Só que ele não mudaria e não teria mais dentes se mãe fosse apenas professora. Se mãe fosse professora, eu diria que eu me esforcei, eu usei todas as técnicas, ele não acompanhou. O que eu posso fazer? Todos seríamos banguelas, se isso fosse verdade. Educar é esse processo permanente. É muito especial e é fundamental para isso conhecer. Se conhece a ti mesmo, a frase fundante da filosofia socrática: conhece a ti mesmo. Saiba quem você é, senão será jogado na sua cara. Tenha certeza disso, porque hoje temos uma sensibilidade aguçada. Ai, professor, o senhor me deu 7. Por quê? Tinha 10 questões, você errou 3, então você ganhou 7. Ai, mas 7, é 7. Ai, professor, está ótimo, 7 é a maioria absoluta. Mas eu esperava mais. Pois é, mas você errou. Ou como me disse uma aluna: tudo que você escreveu, eu disse, está correto, sobre a Revolução Puritana. Mas eu perguntei a Gloriosa: você não pode mudar a pergunta, professor? É isso. O problema está sempre no outro. A sensibilidade está muito aguçada. Está muito aguçada. E eu volto a insistir numa coisa que eu já disse na internet, viralizou: eu só me ofendo se eu concordar. Querem tomar um princípio fundamental: veneno só funciona se eu beber. Quando alguém diz num acidente de trânsito, num episódio de trânsito, insinua alguma questão sobre a minha orientação sexual, há 2 opções: a pessoa está certa ou errada. Não há nenhum problema na orientação, mas ele pode estar certo. Então eu direi a ele: mas que interessante, você sabe, a gente se conhece, né? Eu não lembro mais, para tanta gente naquela época, não? Ou ele pode estar errado, e eu digo: não é verdade, apesar de não ser ofensivo ser ou não ser, não é verdade. Agora, se eu fico ofendido, eu concordei. Veneno só funciona. Nunca esqueço de um aluno na Unicamp que bateu a porta: seu careca. Eu disse: que bom ele ver. A visão é fundamental, né? Ele me chamou de careca. Eu vou ficar triste. Nossa, ele me chamou de careca. Bem, há outras palavras, mas o princípio é esse. Tem vantagens, não terei lêndia. Vantagens, a minha mochila de viagem é menor, e há desvantagens com o sol ou com o frio. Porém, ele viu.
Agora, se eu sou inseguro com isso, é um desastre. Dar aula é preciso muito isso, principalmente porque nós estamos em época de fundamentalismos e as pessoas perderam um pouco do equilíbrio a esse respeito e acham que só é válido o seu sistema. Fundamentalistas religiosos, fundamentalistas ateus, fundamentalistas veganos, fundamentalistas carnívoros. Meu conselho: quando alguém regalar os olhos e passar a falar com as mãos, vão se afastando lentamente. Concordem, imitam reações bovinas. Vão fugindo e cortem essa pessoa da vida de vocês. A vida é muito curta para falar com um catequista. Catequese é um instrumento válido em ambientes religiosos quando eu quero aquilo. É válido. Catequese fora dos ambientes religiosos é um pouco. Mas você come vacas, você come cenoura. Não? Mas a vaca sofre, a cenoura não grita, né? Então, o que quer dizer isso? Ela não sofre, né? Ah, mas eu sou contra os sofrimentos animais. Você é contra, então, a desratização? Não, porque são mamíferos, sofrem. As baratas também sofrem. Ou é só o golfinho e o koala por serem fofinhos? Então, quando você começa a discutir, naturalmente toda violência contra o animal é errada, você começa a discutir, a pessoa vai ficar mais entusiasmada ainda. Conselho prático: não toquem tambor para o maluco dançar. Nunca. Nunca. É o que o maluco mais quer, gente. Este é o aluno, a pessoa única, diante de mim, no seu momento de dificuldade. Eu já vi aquele conteúdo 100.000 vezes. A aula que eu dou sobre algumas coisas, eu fui testemunha daquelas coisas. Eu dou aula há muito tempo. Eu sou a pessoa que sabe coisas como o que é bocumoco. Eu tenho lastro. Ele não tem, é a primeira vez que ele está ouvindo. Eu tive uma experiência num curso de aprendizado muito interessante. Uma professora alfabetizadora reclamava que eles não sabiam fazer O, tão simples, e a professora, que era oriental, fez um ideograma de tartaruga que tem 108 traços. Disse, apagou e disse: agora repita, professor. É super simples. Todo oriental sabe escrever tartaruga. E a professora: não, mas não deu para... Pois é. O que nos parece simples não é simples para os outros. Isso é uma experiência importante. Ser professor é ser cultivador de bonsai, nunca de agronegócio. Nunca será fila de soja, sempre será uma árvore única para podar, regar, transformar raiz, trocar de vaso, incentivar, conversar com a árvore, fazer tudo isso. Nunca será jogar sementes numa linha para exportação. Nunca funciona no magistério. Nem quando me dão 45 alunos. Nem quando colocam 50 numa turma, que é um convite a não fazer aula. E aí o professor que quer se vingar faz. Acho a maior vingança que a gente pode ter contra uma escola ou contra o Estado é dar aula. Uma vingança profunda, permanente. Para isso, este momento único, que eu consiga, no meio dos meus muitos alunos, dar uma atenção especial ao aluno, escrever algo especial na prova. Você sabe que corrigir prova é o nosso purgatório. Elas se multiplicam à noite, vocês já notaram? Você corrige, deixa em cima da mesa, de manhã aumentou. E eu fico contando, ele faltam 12, eu fico contando, faltam 12, eu vou corrigir 6. Aí corrijo a 6, depois vou para mais 6, né? Aí você corrige até tarde, entrega e o aluno... por que eu errei? Está tudo ali dito. Este momento único, ele é muito especial. É uma das grandes questões que transforma uma pessoa, este olhar. Você sabe que, como dizia Rubem Alves, dar aula é plantar carvalhos e não eucaliptos. Eu não vou ver crescer. Esse é o drama do magistério, eu não vejo resultado. Mas também é a nossa alegria, porque os médicos veem o resultado. E quando erram, são processados. Os engenheiros veem o resultado e a ponte cai. A gente destrói um aluno, ele vai longe na política, vai longe. E a gente não é acusado de ser responsável por aquilo. Então, esse é o nosso lado bom. Todo problema humano tem solução humana. Todo problema surgido em sala de aula tem solução também na sala de aula. Nem todo no tempo que eu gostaria. Mas diz o meu ídolo pedagógico, Comênios, na sua didática magna, que todos podem aprender, cada um em tempo, e cada um com um método. Todos podem aprender. Cada um tem um método, cada um tem um tempo para o seu estado. Todo problema humano tem solução humana.
E aí vou tratar, para encerrar, de um problema. Nós tínhamos no Brasil, acabei de dizer para a imprensa, na minha interpretação, uma massa conservadora, tradicional, de pessoas. Sempre foi a massa, foi conservadora no Brasil, com opiniões conservadoras. Se eu submetesse a plebiscito coisas como pena de morte, a chance de sair uma vitória estrondosa da pena de morte seria grande. E sempre tivemos uma esquerda muito barulhenta, intelectualmente e nas praças. O que surgiu pós-ditadura militar foi uma ditadura também, trouxe à tona uma direita também muito barulhenta. Hoje nós temos uma esquerda e uma direita muito barulhentas e uma massa indiferente a tudo isso. Sob o nome Escola Sem Partido, um grupo de conservadores, alguns ligados a partidos conservadores, como o DEM, outros ligados a instituições conservadoras, como o Opus Dei. E ser conservador não é um defeito moral, é simplesmente uma opção política. Chamaram a este conjunto de propostas, são várias, não apenas uma só, uma corre na Câmara dos Deputados, outras correm em municípios e já foram aprovadas, de Escola Sem Partido. Interpretando que nós, professores, seríamos todos agentes do comunismo marxista, interpretando que nosso objetivo era doutrinar os alunos, que me causa grande espanto, porque meus alunos poderiam, hipótese, eu tenho colegas que são marxistas, poderiam ter anos e anos aulas de marxismo. Todos os alunos que eu conheço encerram um curso querendo o iPhone 6 e não ler o manifesto do Partido Comunista. Eu nunca encontrei um aluno que ao final dos... Agora eu vejo que eu lutarei nos sindicatos. Agora eu vejo que eu seria um agente social de transformação. Não, eles querem caçar Pokémon. Que não é uma atividade marxista central. Não? A crença de que eu posso transformar o aluno pela doutrinação, em geral o professor catequista provoca a reação dos alunos. O aluno passa a resistir àquela ideia. Ou seja, a escola sem partido deveria ser chamada de escola do meu partido, porque com razão eles identificam na área especial de humanas uma postura crítica que prejudica a sua visão. Mas aí o projeto tem um objetivo bom. Ele diz, por exemplo, que a sala de aula deve ser plural. Bem, antes deles dizerem isso, a LDB já dizia. E antes deles e a LDB dizerem, a Constituição diz no seu artigo 206, 206, que a sala de aula se orienta pelo princípio plural. Logo, por que eu tenho que ter uma lei que diga que duas leis maiores, Constituição e LDB, já dizem? Porque o problema vem nos artigos seguintes da proposta. Se os pais acharem que o que o professor ensina conflita com o que é ensinado em casa, podem contestar juridicamente o professor. Exemplo, se eu sou biólogo e ensino Charles Darwin, e o pai é criacionista, o que não é um defeito de caráter, é só uma opção religiosa. Alguém que defende o criacionismo tem direito a defender o criacionismo e deveria recusar as questões científicas, como antibiótico, vacina, automóveis, tudo aquilo que a peste da ciência impôs ao mundo nas suas falsidades. Deveriam ser criacionistas e fazer orações à lua quando houvesse uma infecção. Bem, rejeitar apenas uma parte da ciência eu acho quase que cínico. Pensar que a ciência não é absoluta é interessante. Rejeitar uma parte dela. O movimento, então, passou a fazer parte de uma onda conservadora que se multiplica ligado, ora, a igrejas, ora, a partidos. E esse movimento quer introduzir uma novidade que é ilegal e inconstitucional, que é a censura prévia. Este movimento cresce na internet e se aproveita de maus livros didáticos que existem, ou de maus profissionais fazendo uma atividade ruim, filmam essa atividade e mostram como exemplo. Eles apostam num poder quase infinito do professor de produzir cabeças. Ora, se nós, professores, especialmente de humanas, somos todos marxistas, o Brasil é a prova máxima do fracasso do nosso esforço. O Brasil não apenas não é majoritariamente socialista, como é majoritariamente conservador, preconceituoso, homofóbico, racista e misógino. Se eu reconheço que todos nós somos marxistas, nós temos sido de um fracasso brutal, porque não resultou na conversão de um país. E você pode dar aula anos para um aluno. Há colegas marxistas? Sim, há colegas marxistas.
E há colegas conservadores. Há colegas de todas as colorações políticas. Geralmente, a área de humanas tem um compromisso com a crítica, fruto de uma série de fatores. Não sempre. Geralmente. Numa escola que eu trabalhei 10 anos em São Paulo, o professor ativista de esquerda era de matemática. E a área de humanas era mais conservadora. Essa ideia de que todos devem ser significa que eu quero que as pessoas aprendam o que eu quero. Ora, os Estados Unidos, onde esse movimento é mais antigo, está crescendo a educação em casa. Os pais conseguiram legalmente o direito de diplomas educando em casa. Não vejo problema em um pai que siga uma linha criacionista, ou que queira demonstrar que a diferença de classe não só é justa, equilibrada e democrática, como é desejada por Deus e referendada pela história, que dê aula para o seu próprio filho, ou inscreva numa escola onde é esse princípio. A grande questão é querer impor isso a todos. E isto vai crescer. Temos um problema crescente, família e escola. A família raramente está presente no processo de ensino-aprendizado, mas quer estar mais presente no processo de censura, o que é ruim. Eu quero a família mais presente no processo de ensino-aprendizado, especialmente na escola pública. Porque na escola privada a família comparece como cliente e não como colaboradora da educação. Eu estou pagando, eu quero isso. Escola e família precisam dialogar mais. E nós temos que aceitar que haja essa divergência. E um professor jamais pode ser catequista. Nós vamos estudar Charles Darwin, que lançou A Origem das Espécies, 1859, uma teoria que domina entre os biólogos hoje. Existe também a tradicional teoria criacionista. Existem outros neolamarquianos e outros adeptos de outras teorias, sempre em todos os campos, sem precisar introduzir a lei. Como eu disse num debate em São Paulo, também com professores sindicalizados, o problema maior da escola pública em São Paulo é a falta de papel higiênico e o roubo da merenda na orientação do criacionismo. Primeiro resolve o papel higiênico, depois parem de roubar a merenda da escola escolar, da rede escolar de São Paulo. Depois nós vamos discutir Darwin, quer dizer, primeiro o que é essencial. Segunda questão, liberdade de expressão. Ela vale para o aluno, ela vale para o professor. Ela é amparada na Constituição, ela é garantida pelo já citado artigo 206 da Constituição, 5 de outubro de 88. Finalmente, a função do professor. Há um livro chamado Professor Não é Educador. Recomendo a leitura. Se vocês lerem com atenção, provavelmente ficarão irritados até o final do livro. Nessa obra, o autor defende que a função do professor é transmitir conteúdos e não atitudes. Ora, fica a dúvida no como transmitir conteúdos sem atitudes. Há um texto recente no jornal de um rapaz que é economista, que disse que a maioria dos professores diz que sua função é preparar um cidadão e não transmitir conteúdos. E ele fica horrorizado. Eu acho isso fabuloso. Mais importante do que ensinar meu aluno o que é a Revolução Francesa é fazê-lo refletir sobre o conceito de revolução, junto com o aprendizado da Revolução Francesa. Eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário, eu vejo uma meta a ser atingida. Agora, este é um embate que vai crescer numa sociedade polarizada. Não se esqueçam que o segundo turno da nossa eleição presidencial recente dividiu o Brasil ao meio. A vitória de Dilma sobre Aécio foi por uma diferença pequena. O problema brasileiro, a vitória do atual presidente do Peru sobre a concorrente Fujimori foi 51-49. A saída da Inglaterra do Reino Unido da União Europeia foi 50, alguma coisa contra 49, alguma coisa. Em todo o mundo nós estamos num período de polarização. Essa polarização vai crescer. Me dá uma certa irritação como profissional da área, que se alguém dá opinião sobre medicina é preso por charlatanismo. Isso é um crime. Os médicos consideram que alguém querer passar por médico e dar conselhos de médico é charlatanismo, é crime punido de detenção. Mas em educação todo mundo pode dar opinião. Todo mundo dá à vontade opinião.
especialmente se nunca deu aula e não tem a menor noção disso. Acho bom porque educação envolve também uma preocupação da família. Porém, de novo, está na hora de ouvir mais aos professores e menos a procuradores que propõem essa ideia. Há pouca chance jurídica deste processo de escola sem partido ir para frente. A Procuradoria-Geral da União já entrou com recurso de inconstitucionalidade sobre o processo que será julgado e provavelmente derrotado. Porém, não se engane, volta. Você vai voltar de muitas formas. Então, cabe aqui um debate fundamental entre nós sobre isso. A LDB, que tem que ser conhecida por todos os professores, a Constituição, especialmente no que diz respeito aos objetivos da escola, artigo 216, e os artigos das cláusulas pétreas sobre direitos individuais do cidadão, e as leis sobre educação, as leis que regem o nosso sistema educativo. Tudo isso é fundamental para a gente, inclusive, ter mais preparo para responder. Responder com calma. Eu fico muito irritado com esse tema e acho que também me arrependi do que eu disse no Roda Viva, porque eu estava tão irritado que eu acabei só adjetivando. É o momento de explicar o que está ocorrendo. Não temos que nos controlar. A vontade de adjetivar é muito forte. É muito forte. A vontade de atacar é muito forte. Eu notei ao observar a minha resposta sobre isso. Até então eu era um verdadeiro filósofo socrático. Chegou o tema Escola Sem Partido, eu virei um líder de torcida organizado. Irritadíssimo, pelo amor de Deus, tirem as mãos da sala de aula. Se querem se preocupar com a escola, paguem melhor os professores. Querem se preocupar com a escola, façam materialmente a escola melhor. Comecem a fazer dos alunos melhores e não preocupados se eu defendo A ou B. Mas é preciso conhecer isso para poder estabelecer tudo isso. Há uma pergunta que vai voltar aos senhores amanhã. Amanhã é sexta-feira, dia de trabalho para a maioria. Quem não dá aula sexta tem uma profunda inveja. Quero que morram. Segunda vem. Quem não dá aula segunda e sexta, aí sim, quero que morra mesmo. Eu sempre tive vontade de não dar aula segunda, porque dar aula segunda estraga o domingo. Domingo à noite. Fantástico, cair com um peso profundo. É uma pergunta que a gente tem que fazer com frequência, que eu concluo para as nossas questões, se vale a pena. Se os senhores estão aqui e eu estou aqui, a resposta é: vale a pena. Eu tenho a convicção que nós, professores, temos uma habilidade única. Eu li um livro chamado A Noite do Professor, um livro francês, Le Nuit du Professeur, no qual um professor que dava aula de literatura no liceu francês decide assaltar um banco. Porque ele conclui que se ele é capaz de dar Flaubert para adolescentes, ele é capaz de assaltar um banco. E ele, de fato, consegue. Ele assalta um banco. Porque é muito mais fácil assaltar um banco do que dar Flaubert para adolescentes. Acho que nós temos habilidades únicas e precisamos pensar nessas habilidades, superando uma coisa que havia quando eu comecei a dar aula, que era não me sequestre, sou professor, coisas, adesivos que iam no carro. Uma certa vergonha quando ia abrir um crediário numa loja, função do professor. O senhor tem comprovante de renda, já vi uma desconfiança imediata nessa ideia. É preciso um pouco mais da nossa autoestima, um pouco mais de convicção e um pouco mais de consciência do poder que é ter tanta gente sob a nossa influência. E a responsabilidade que é isso. Como diz o tio Ben ao Homem-Aranha, grande poder vem com grande responsabilidade. Também isso é dito no Evangelho, mas tudo bem, o tio Ben é mais importante. A ideia de que eu posso e devo trabalhar com muito equilíbrio e muita responsabilidade com os meus alunos. Que eu devo ter a serenidade que as redes não têm. Eu devo evitar a disseminação do preconceito. Eu devo entender a diversidade da sociedade brasileira. Ou, como eu já disse algumas vezes, eu tenho que entender o que é democracia. Democracia que eu, Leandro, tenho que entender que existe gente nesse país que gosta de coentro. Eu nunca consegui entender isso, mas tem gente que gosta de coentro. Tem gente que compra isso. Tem gente que põe na comida da própria família, sem perder o pátrio poder.
E essas pessoas, no fundo, são dignas e amparadas pela lei, apesar de gostarem de coete. Eu tenho que entender que as pessoas são diversas. É quem sai à rua usando croque. Eu tenho que entender essas coisas. As pessoas têm direito à diversidade. As pessoas têm direito a serem elegantes ou fazerem isso. Elas têm esse direito. Eu tenho que entender essa diversidade. E que a gente conservadora, e que a gente de esquerda, e que a gente que defende o capitalismo, a gente que é socialista, e eu tenho que tentar trazer o debate, a crítica, e não a convicção catequética. Aí sim, essa é uma resposta boa à ideia de escola sem partido. O melhor que eu imagino é entregar essas turmas para essas pessoas que propõem. Seja livre. Pega aquele 5º ano C e fica com você um mês. Depois me devolve para ver o que você fez. Ou seja, é difícil, é complicado, precisa de gente muito especial. É mais difícil hoje do que há 50 anos. É possível, acho que vale a pena, tem dado um prazer enorme e é uma espécie de patologia. A raiva que a gente sente, depois a correção, uma profissão que nos obriga a trabalhar sábado e domingo e feriado, e chega a segunda e a gente está feliz em voltar, e ansioso no ano seguinte. Não tem explicação, não tem lógica, é afeto. Não é muito explicável, nem pelo valor, nem pelo ambiente insalubre que a gente enfrenta, né? É só sendo professor que eu sei que o primeiro desafio naquela coisa se chama chamada, e chegar ao fim dela sem perder a paciência, sem interromper 3 vezes. E enfim, você fez a chamada e estabeleceu silêncio na turma, e vai começar a aula e entra alguém para avisar da festa São João na direção. Tem que trazer canjica, quem não trouxer canjica, eu não posso trazer canjica, e aí vem alguém organizar o campeonato interturmas e fazer isso, e por fim alguém levanta a mão para o seu banheiro, e todo aluno tem cistite crônica, vai ao banheiro eternamente, e aí toca o sinal, e a Alessandra diz: nossa, eu não deu aula hoje, né? Rafael está no fundo dormindo, né? E no dia seguinte a gente volta e insiste. Por que a gente faz? Eu discuto isso com o meu terapeuta. Eu não sei responder com clareza ainda, apesar de ser professor há 34 anos. Eu só sei que eu estou falando aqui porque professores fizeram isso comigo. Eu fui alfabetizado, eu fui educado, eu aprendi, e todos os senhores estão aqui porque alguém não desistiu da gente. E todos que estão aqui me ouvindo e lendo o que está escrito, têm atrás de si um professor. Eu posso passar a vida sem um arquiteto, posso passar a vida sem um engenheiro elétrico, mas não há um ser humano que tenha passado a vida sem um professor. Todos precisaram de um professor. É porque gente como nós continua dando essa resposta que essa terra existe, que esse país continua sendo o Brasil, e que as pessoas conseguem fazer alguma coisa. Não sei se serve de consolo, mas a gente é muito legal. A gente é muito importante. A gente é fundamental para este país. Muito mais que os nossos 81 senadores e 513 deputados. Muito mais do que eles. Aliás, o desaparecimento deles não causaria o dano do que isso, que seria o desaparecimento dos professores. E essa é a convicção que é a resposta que vocês darão amanhã, ou segunda, ou terça, ao voltar à sala de aula e enfrentar de novo o Rafael de cada um. Sempre há um Rafael na vida de vocês. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção tão generosa nessa noite. No sexto ano, todo mundo em silêncio, ao final batem palmas, exatamente como uma turma normal. Temos o espaço das perguntas, porque é bom que é letra de professor. Nossa, esse aqui não é letra de professor. Bem, qual o papel do professor nas questões de gênero em sala de aula?
tenho uma aluna que assina como Eduardo, ela se chama Rafael. Muito difícil responder. Primeiro, eu acho difícil tratar de questões de gênero nas séries iniciais do ensino fundamental. Acho difícil, porque é um gênero em formação, apesar de já estar bastante avançado. Acho que nas séries iniciais as questões de gênero deveriam ser responsabilidade da família. No ensino médio, eu não sou um especialista nisso, sou um especialista em preconceito, mas não na ação pedagógica sobre gênero. No ensino médio é mais fácil tratar questões de gênero. Não acho que seja a questão mais fundamental da escola, porque já está definida essa questão. Cabe ao professor não aumentar com preconceito. Isso. E numa turma, talvez, de filosofia ou ciências sociais, sociologia, conseguir tratar dessa questão. A principal função que a gente pode fazer é quebrar o paradigma da normalidade, introduzir essa ideia de 7 bilhões de gêneros, sabendo que haverá reação de alguns pais e de alguns alunos. Mas a reação não é negativa, é uma reação boa. Seria bom que o professor se preparasse. Eu não fui preparado para lidar com isso. Eu não fui preparado nem na escola, nem no curso superior. Então eu recomendaria que os senhores vissem filmes e lessem textos. Há crianças, como citado aqui, ou adolescentes, que têm uma assincronia entre a identidade física e a identidade interna. Isto é absolutamente comum. Então existe uma dificuldade em estabelecer uma análise disso. Temos que ter cuidado, especialmente com os mais jovens, mas devemos estar atentos, inclusive indicar aos pais essas assincronias, para que os pais e os profissionais que os pais indiquem procurem. Não é função do professor resolver todos os problemas. Mal os senhores conseguirão enfrentar déficit de atenção, dislalia, dislexia. Querer resolver o mundo, esse aluno tem um problema no 20º promoção. Cuidado com o excesso da sala de aula, porque nós não temos nem tempo, e no meu caso, não tenho conhecimento para tratar dessa questão. Então, mas é o caso de estar atento e indicar aos pais. E, acima de tudo, não reforçar, por exemplo, questões de preconceito. Isso é fundamental, isso é absolutamente fundamental, que o professor não seja preconceituoso. Sem isso, não há possibilidade de sala de aula. Agora, já dei curso de filosofia numa escola privada e introduzi a questão de educação sexual, que foi muito interessante, com carta escrita aos pais, colégio privado em São Paulo, FAP, com carta escrita aos pais, e tratando de questões variadas naquela época, 1987, tratando de questões variadas. Foi muito interessante. Acho que eu não sou a pessoa ideal para tratar disso por falta de qualificação profissional. A pergunta seguinte, perguntava sobre filosofia clínica. Obviamente, a filosofia clínica é eficaz, porque a ação de terapia, de psicanálise ou de acompanhamento, ela é filosófica. Obviamente, tanto o modelo Café para Sócrates, surgido em Paris, quanto a filosofia clínica, ela é eficaz. Ela é absolutamente eficaz. Mas aí eu volto a dizer, tenham muito cuidado em sala de aula ao emitir suas opiniões sobre o mundo. Lembrando que o seu aluno vai dar a essa opinião um peso muito grande. Então, muito cuidado com as suas opiniões sobre o mundo. Né? Tentem ser mais analíticos e evitar, como eu já disse várias vezes, a ideia de preconceito. Outras questões? O senhor acha que o brasileiro sabe viver e conviver em tempos de crises? Acho que sim, porque se vocês acham que nós temos ódios, eu vou lembrar que na Síria o país está se jogando ao mar. E os pais preferem atirar um bebê ao mar para tentar se salvar do que ficar na Síria. Então há lugares piores. Nós somos, como disse Sérgio Duarte de Holanda, no livro de 1936, País do Brasil, somos cordiais. Cordiais quer dizer passionais, funcionamos pelo coração, cor, cordes em latim, significando que quando amamos ou quando odiamos, fazemos isso de forma passional. Não somos um país pacífico, morrem quase 50 mil pessoas por ano no nosso trânsito, isso é mais que na faixa de Gaza, na Cisjordânia, ao longo dos últimos anos. Não somos um país pacífico na medida que torcidas organizadas matam, porque o outro está usando
com um uniforme diferente. Não somos um país pacífico na medida que pessoas são mortas por causa de orientação sexual, que é sinal de uma barbárie indescritível. Porém, nós temos um exercício de diversidade muito interessante, uma tendência menor a formar guetos do que nos Estados Unidos, uma tendência menor a formar guetos do que foi a experiência da África do Sul, por exemplo. Então, é claro que nós temos problemas graves, mas nós temos uma convivência, uma tolerância que é diferente de outros países, e temos que trabalhar com isso bastante. Cabe à sala de aula desarmar discursos de ódio. O discurso de ódio, esse speech de ódio, ele tem que ser desarmado. E a sala de aula é um bom espaço para desarmar e não para reforçar. E não se esqueçam que hoje, qualquer ataque que os senhores tenham em sala será gravado e estará no YouTube em minutos. Antigamente, a gente podia ter um bom ataque de nervos com um aluno gritar. Não, hoje, tenham cuidado, tudo está sendo filmado. Um psiquiatra que falou comigo no Rio, num congresso no Rio, diretor da Pinel na década de 60, disse que na década de 60 os chamados, entre aspas, loucos andavam pelo pátio falando com o telefone imaginário o dia todo e diziam a eles: estão me filmando, doutor, síndrome persecutória. Hoje todo mundo anda falando e todo mundo está sendo filmado. Os loucos eram apenas profetas de uma geração. Hoje todo mundo anda pelos pátios falando aos celulares, sendo filmados. Outra questão: como resolver a violência com a educação em um país que incita a violência e não valoriza a educação? A resposta é sempre contida na pergunta, mas é como a mulher perguntar se está bem. Você tem um papel para resolver a violência, não aumentando a violência e desarmando a violência. Se eu acho que não é possível, gente, eu tenho que optar por outro campo. Nós temos um papel fundamental. Lembrem que família é essencial, escola é essencial. Mas sem família e sem escola não existiriam psiquiatras e psicólogos. Todo mundo vai ao psiquiatra, ao psicólogo, ao analista, ao terapeuta por causa de família e de escola. Ninguém vai por causa do Mercosul, ninguém vai por causa da política de proteção cambial. Todo mundo vai por causa de pai, mãe, irmãos e colegas de sala. Traumas infantis, de adolescência e de convívio familiar e escolar. Ninguém vai por nenhum outro motivo. Sem essa coisa maravilhosa chamada família, não haveria psiquiatras no planeta Terra. Não teríamos a quem culpar por isso. Então, é função da escola desarmar o discurso de ódio. É fundamental para a escola desarmar o discurso de ódio. Para isso é fundamental o professor se conhecer. Um aluno do 5º ano da psicologia da USP fez uma experiência há 16 anos, que eu acho fascinante. 5º ano, 10 semestres, colocou o uniforme laranja de servente da USP e passou a varrer o corredor da faculdade, no qual ele convivia com as pessoas há 5 anos, diariamente, 10 semestres. Não foi cumprimentado por nenhum aluno, por nenhum professor. Não foi reconhecido porque botou o manto da invisibilidade, a roupa de servente. Então isso é muito importante para a gente levar em conta. Dar aula de ética e tratar o funcionário da limpeza da escola mal, respeitar o juiz do Supremo Tribunal e não respeitar a merendeira. Respeita-se o juiz do Supremo por senso de medo. Respeitar alguém que é maior do que eu e a faixa preta não é respeito nem ética. Chama-se Newton, massa maior e massa menor. Respeitar quem não precisa de respeito é o grande desafio da sala de aula. Então começa o teste aí, na chamada etiqueta, ou seja, a pequena ética. Aquela que vai depois chegar à grande ética, que é a ética política. E a escola tem um papel fundamental nisso. Todos os meus colegas que estão aqui, que eu posso ver, que como eu, dão aula há mais tempo, sabem que vocês encontram alunos 30 anos depois, 20 anos depois, dizendo: agora eu entendo, agora eu percebi o que foi feito. Essa é uma das coisas bonitas do magistério. A gente marca, e como diz o grande Paulo Freire, todo professor é marcante, inclusive o ruim. Todo professor é marcante, inclusive o ruim, o omisso, o babaca também é marcante. Nós tentemos marcar pelo bem, né? Por favor. No passado apenas professor, e hoje professor educador. Na verdade, sempre educador, não? O mestre escola prussiano
a tia da década de 50, a freira que me educou, todos eram educadores. Todos somos educadores. Não tem essa distinção. Eu acho que nós temos que evitar um pouquinho, eu também sou daqueles que não gostam do pronome donado, pronome de tratamento, o substantivo tia, porque eu acho que familiariza uma relação profissional. Eu não gosto muito, eu gosto das pessoas chamadas pelo nome, como eu digo aos alunos, me chamem de Leandro, ou chamem de doutor, não me chamem de seu. Seu me deixa irritadíssimo. Seu eu acho muito horrível, mas chamem pelo nome, que é a melhor coisa. Então, sempre estamos educando. Sempre estamos educando. Posso chamar a isso professor, mestre. Em geral, no dia dos professores, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, véspera do dia dos endividados, Santa Edviges, famosamente, 16 de outubro é Santa Edviges. No dia dos professores, vem aquele discurso: o professor é um sacerdote, um jardineiro, um jardim das almas. Geralmente eles são usados para justificar mais-valia, quer dizer, eu preciso falar muito que o professor é um sacerdote para diminuir o salário, mas a grande questão é eu ter consciência que eu sou um transformador de vidas através de uma área de conhecimento. Se eu fosse um fornecedor de dados, eu teria largado essa função de historiador há muito tempo. Há muito tempo. Ao dar uma aula de filosofia e de história, eu sou um transformador de vidas. E para minha alegria, isso já ocorreu diversas vezes. Vejam, eu dou hoje uma aula indireta através de YouTube, através de Facebook, uma aula indireta, que eu valorizo também. Lancei um livro em Campinas e uma senhora simpaticíssima trouxe-me um bebê. Eu não sou a pessoa que acha bebê bonito por ser bebê. Acho alguns bonitos, outros menos. Mas esse era particularmente muito bonito. E essa senhora me trouxe o bebê no colo e disse: a senhora quer um autógrafo? Não, eu queria que o senhor colocasse a mão na cabeça. Eu olhei e disse: a senhora sabe que eu sou ateu? Ela disse: não, é só botar a mão na... Botei, então agora pai Leandro também. Eu sou bebês. Que transmite energia. Vejam, o símbolo de algo está acontecendo. As pessoas realmente são marcadas pelo conhecimento. Cada um daqui tem atrás de si centenas de pessoas que foram marcadas na sua biografia para sempre. Cada um daqui tem isso. Isso eu acho fascinante. Todo mundo é professor por ser educador. Essa divisão é recente e um pouquinho babaca, né? Um pouquinho de pensamento conservador. Que você não é tão unanimidade no Brasil como eu achava, pois ficava assustada de concordar contigo. Dito isso, como é ser um intelectual tão bem cotado e falado no Brasil de hoje? Eu recebo discursos de ódio com frequência pela internet. Algumas pessoas gravam vídeos atacando o que eu disse sobre escola sem partido. E eu digo e vou repetir dizendo: olhando as pessoas que têm ódio de mim, eu me sinto muito honrado. Eu teria muito medo que essas pessoas dissessem: valeu, gostamos de você. Quer dizer, quando um neofascista, quando um neonazista, quando um racista diz que me odeia, eu me sinto profundamente agradecido que meu papel está sendo cumprido. Agora, outra coisa é a discordância, que eu acho positivo. Quando a discordância não é passional, ela é início de uma boa discussão. Eu já tive que voltar atrás em questões importantes, não? E já apaguei posts porque alguém me fez ver algumas coisas importantes. Um dia fiz um post irritado, dizendo que as pessoas que seguissem aquela ideia deviam se matar. E um psiquiatra me escreveu dizendo que este é um tema muito delicado, porque o suicídio é uma linha difícil e qualquer incentivo de uma pessoa pode ser lido como... E ele tinha razão, foi uma ideia idiota, eu apaguei e jamais vou dizer que a pessoa deve se matar, especialmente para aquelas que deveriam se matar. Especialmente para essas eu não direi. Agora, não ser unanimidade, não para citar o óbvio Nelson Rodrigues nesse caso, mas ela é fundamental. Dizer, eu estaria realmente preocupado, gente, se algumas pessoas gostassem de mim. Algumas, pelo que eu leio delas, pelo que eu vejo elas falando, eu ficaria muito preocupado se gostassem de mim. Elas têm direito a este ódio. É delas, fala delas. O ódio sempre fala de mim, nunca fala do outro. O ódio sempre fala de mim.
Acho que o que mais irrita essas pessoas é que eles me leem diariamente. Como escreveu um rapaz, professor, passei a noite escutando seus vídeos, né? Eu te odeio. Eu não gosto de coentro, então eu tomo uma providência. Eu não como. Passar a noite comendo coentro, dizendo que horror, que coisa vergonha. Aí eu não sou psiquiatra, mas acho que seria um campo interessante. Ódio é amor com vetor contrário. Não? Então isso é estranho também. Por favor. Em meio a tamanha pluralidade de opiniões e tão pouco tempo, como conduzir um bom debate em sala de aula? Muito difícil. Eu vou dizer um resultado terrível que eu tive. Ensinando alunos a debater, respeito, ouvir a opinião, não fazer discurso ad hominem, ou ser centrado na pessoa, mas na ideia. Levei aos alunos para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vê um foco de debate adulto, voltei quase humilhado. Porque os alunos ficaram horrorizados, um deputado xingando o outro, envolvendo a mãe, o senhor é um canalha, ninguém debatendo ideias. Esses são os adultos que nos dirigem. Quer dizer, agora eu tenho que dizer para eles, vocês têm que debater para não serem como eles. Para não ser... É muito difícil, gente, é muito difícil. Ouvir uma ideia, contestá-la sem ter raiva do emissor da ideia e discutindo uma ideia para poder pensar. E a maior parte vai seguir o conselho de Rochefoucauld. Eu posso até dizer que eu estava errado e você me convencer, mas eu nunca o perdoarei por isso. A maior parte vai seguir essa ideia. Então, é difícil. Não sei se tem solução, mas eu gostaria de morrer tentando. Morrer tentando esse debate. Realmente que eu acredito nessa pluralidade, dentro dos limites da lei. Não vou debater com racista. Racista é para ser denunciado à polícia. Eu não vou debater com racista nunca. Se é racista é para ser denunciado à polícia. Não é uma questão de ideia. É uma questão essencial de caráter e de violência. Agora, o resto, a gente vai debater. Vai debater muita coisa importante. A última, então. Como educar Reinaldo Azevedo e Rodrigo Constantino? Não é uma questão que se coloque para mim no sentido de que também já fui alvo de mensagens privadas de um deles. Acho que uma pessoa pode ser conservadora. Nisso eu discordo dos meus colegas mais à esquerda na universidade. O conservadorismo tem que ser estudado, é um pensamento que tem origem em Burke, no século XVIII, Tocqueville no XIX e outros nomes como Oakeshott e outros no século XX. Acho que o conservadorismo tem algumas questões interessantes, como a desconfiança do Estado e a não crença na perfectibilidade do homem. Uma coisa é a educação e o conservadorismo. Agora, a principal questão é não tocar tambor para o maluco dançar. Se você não gosta de um texto ou de um autor, não leia. Não leia. Ou vocês vão imaginar o seguinte: vá que alguém aqui seja torcedor incondicional do Grêmio. Isso existe em todos os lugares. Vá que essa pessoa sente com um torcedor incondicional do Internacional. Isso existe em todos os lugares. E passe a tarde dizendo por que o Grêmio é o melhor time. Há alguma chance da pessoa ao final da tarde dizer, agora te ouvindo como colorado, eu percebo que eu estava errado, vou mudar de time. Há alguma chance disso acontecer? Então não toquem tambor para o maluco dançar. Quer dizer, não se discute aquilo que não pode ser mudado. Há pessoas que têm uma postura política e são plenamente convictos dela, e outros têm uma postura política, porque são pagos para ter essa postura política. Isso não pode tirar o emprego deles. Eles são pagos para atacar isso. Eles têm donos. As pessoas têm donos. O CPF deles não é autônomo. Então eles têm que fazer isso. Você vai discutir alguém que você quer ser mais importante que o salário de alguém? Você não vai ser. Então, é melhor se afastar. É melhor se afastar. E deixar para discutir onde há esperança de debate. Mas tem muita gente boa para discutir. Muita gente boa para discutir. Muito livro bom para discutir. E muita maneira de lançar essa dúvida na sala de aula é a dúvida do início do conhecimento. Então, sei lá. Bom, nós gostaríamos então de agradecer a presença de todos, em especial a presença do Leandro Carnal, então, que abrilhantou esse momento e certamente
esperamos numa próxima oportunidade revê-lo. E pedimos para a colega Lourdes, então, da diretoria do Simpro Caxias, que te entregue, né, uma lembrança da nossa terra. Lembrando que nós temos, né, nesse mimo que tu estás recebendo, um livro que é da assessoria jurídica do Simpro Caxias, da advogada da nossa assessoria, que se chama Professor no Limite. Então tu vais também levar esta leitura contigo. Muito obrigada a todos, em especial obrigada a você, Leandro, então. Obrigado, obrigado. Boa noite.